Antes de começar com o relato, eu peço para que você deixe o seu like agora, pois é a única forma de apoiar o canal e garantir que esse relato continue sendo contado. Deixe também algum comentário, pois isso ajudará ainda mais no algoritmo. Dado o recado, vamos para o relato. A criatura da mata fechada. Boa noite a todos, meus amigos do canal Terror e Chuva. O meu nome é Diego, eu tenho 41 anos de idade. Eu acompanho sempre esse tipo de relato e finalmente criei coragem para compartilhar o que aconteceu comigo, com meu irmão e com meu primo quando éramos garotos na zona rural. Isso aconteceu lá por volta de 95, 96, no interior de Mato Grosso do Sul, numa cidadezinha chamada Costa Rica, bem próxima da divisa com Goiás. Naquela época vivíamos mesmo na área rural e existia uma mata nativa fechadíssima que ficava aproximadamente 18 quilômetros do centro da cidade. Eu tinha 14 anos na época. O meu irmão era o mais novo, deveria estar com 10, 11 anos, e o meu primo já era mais crescido, beirando os 18 anos. O pessoal mais antigo sempre alertava que aquela floresta não era lugar de brincadeira infantil, pois aconteciam coisas ali que definitivamente não eram deste mundo. O meu pai e o meu tio, que eram caçadores experientíssimos, já tinham enfrentado situações assustadoras por lá durante caçadas noturnas. Mas nós, com nossa inocência juvenil, não dávamos muito crédito ao que eles relatavam. A situação começou a ficar estranha mesmo muito antes de decidirmos adentrar aquele lugar, pois o meu pai e o meu tio e um compadre deles foram fazer uma espera de caça nessa mata durante uma noite. Estavam acompanhados de 3 cães de caça, dos melhores que existiam na região, animais que nunca demonstravam medo de absolutamente nada. No meio da tocaia silenciosa, o meu tio acertou um tiro num tatu. O animal saiu ferido e eles adentraram a mata fechada para capturá-lo. Foi exatamente nesse momento que o terror começou de verdade. Naquele silêncio absoluto durante a madrugada, eles começaram a ouvir numerosas gargalhadas de crianças, uma risada extremamente desagradável que vinha de todas as direções simultaneamente, parecendo que estavam zoando eles. Os cães de caça ficaram completamente apavorados, chorando e uivando com o rabo por entre as pernas e simplesmente se recusavam a continuar andando de qualquer forma. Eles ficaram tão desesperados que saíram correndo desenfreadamente pela mata, perdendo mochilas, chinelos, tudo o que carregavam nas mãos. Meu pai até hoje evitava tocar nesse assunto. Na entrada dessa mata, existia inclusive uma cruz de madeira com uma manta vermelha que o povo da região afirmava ser de uma criança que havia falecido ali em circunstâncias misteriosas. Mas como éramos garotos e tínhamos aquela convicção ingênua de que o mal só se manifestava durante a noite, resolvemos ir até lá num dia de sol escaldante. Isso foi por volta do meio-dia, seguindo as margens de um córrego que cortava a área. Estávamos ali tranquilos na beira do córrego, curtindo o sol forte, achando que nada de anormal ia acontecer porque estava em pleno horário de almoço com sol a pino. Foi quando, de repente, a vegetação começou a se movimentar intensamente. Foi aí que visualizamos a criatura. Era um ser de estatura baixa que se assemelhava muito com uma criança de aproximadamente 6, 7 anos de idade. Porém, a forma como se movia definitivamente não era humana. O que nos deixou completamente chocados foi a força física absurda que aquela coisa possuía. O ser começou a arrancar uma quantidade enorme de troncos de bananeira do mato, que é uma vegetação extremamente pesada e resistente que ninguém consegue carregar sozinho.
e ia empilhando tudo aquilo com uma facilidade que desafiava qualquer lógica. Ele utilizava esses montes de vegetação para construir uma espécie de barricada, formando uma barreira densa bem na nossa frente para bloquear completamente o nosso caminho de retorno. Tentamos contornar por um outro lado e a criatura já estava lá na frente, nos cercando entre o córrego e a mata fechada. O ser nos perseguiu por mais de 600 metros, sempre carregando aquele peso absurdo de vegetação, como se não fosse absolutamente nada, apenas tentando impedir nossa fuga. Conseguimos ver aquele monte enorme de galhos e troncos se movendo sozinho, e por trás daquele vulto pequeno extremamente ágil, era evidente que ele queria nos encurralar ali de qualquer maneira possível. O pavor tomou conta porque tínhamos plena consciência de que um homem adulto e forte jamais conseguiria levantar metade do que aquele ser estava movimentando com as próprias mãos. O meu primo, o mais velho entre nós, deu um grito desesperado para corrermos com toda a força que tivéssemos nas pernas. Saímos em disparada rumo à casa, com o coração explodindo no peito, vendo que a criatura estava quase conseguindo fechar o cerco completamente. Foi um desespero total testemunhar aquele ser com aparência infantil, possuindo força sobre-humana, movendo verdadeiras montanhas de vegetação pesada para não nos deixar sair dali vivos. Chegamos em casa num desespero incontrolável, quase sem conseguir respirar de tanto correr. O pessoal viu a nossa expressão de terror absoluto e imediatamente percebeu que não se tratava de brincadeira alguma. Relatamos tudo entre lágrimas e soluços, descrevendo aquele ser de estatura pequena que carregava os troncos pesados. Um dos adultos decidiu retornar conosco até o córrego para investigar pessoalmente o que havia de fato acontecido conosco. Chegando no local, visualizamos as pegadas claramente marcadas na terra úmida. Pareciam mesmo de uma criança comum, mas o que realmente impressionou foi a tal barricada que a criatura havia montado. O homem adulto que nos acompanhou tentou erguer aqueles troncos de bananeira do mato que o ser havia utilizado e simplesmente não conseguiu de jeito nenhum devido ao peso absurdo que havia ali. Ele fazia força considerável, mas a vegetação nem se movia. Era algo que necessitaria de pelo menos 4 homens adultos para remover do lugar. Naquele momento, ele acreditou integralmente no nosso relato. Hoje, depois de décadas, já com família e responsabilidades, ainda fico refletindo sobre o que exatamente era aquilo que nos cercou naquele dia ensolarado entre 95 e 1996. Boa noite a todos. Antes de prosseguirmos com o próximo relato, por favor não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like e comenta o que está achando do vídeo. E se tiver como hypar, por favor, faça isso, para que mais pessoas possam assistir o mesmo. Agora, sem mais delongas, vamos para o relato. Madrugadas de medo. A silhueta misteriosa na porta do quarto. O meu nome é Julian. Eu tenho 17 anos de idade. E tudo o que eu irei contar aconteceu durante as minhas férias do ano de 2016. A minha família decidiu que eu passaria algumas semanas na casa do meu tio em Petrópolis, Rio de Janeiro, em uma cidade histórica, cheia de casarões antigos, ladeiras estreitas e aquele ar úmido que sempre parece carregar algum mistério. Eu sempre gostei de lugares tranquilos, mas a sensação que eu tive naquela casa foi bem diferente de tudo que eu já experimentei na minha vida. Quando eu cheguei, eu percebi que a casa realmente era bem antiga, construída há décadas,
com aqueles pisos de madeira que rangiam a cada passo, portas pesadas e janelas com cortinas grossas que deixavam o ambiente meio escuro, mesmo sendo durante o dia. O meu tio, homem afável e cheio de histórias, morava ali com a minha avó, a dona Cecília, que era paraplégica e passava a maior parte do tempo no quarto dela, logo à esquerda do hall principal. O corredor que levava aos quartos tinha uma iluminação fraca e à noite parecia mais longo e frio do que realmente era. Eu fui acomodado no quarto de hóspedes, que ficava no segundo andar no final do corredor. O quarto era simples, cama de solteiro, um guarda-roupa antigo, uma mesinha e um abajur com uma luz amarelada que lançava sombras grandes e móveis pelo cômodo. A primeira noite foi tranquila, mas senti uma estranha sensação de que eu não estava sozinho. Um frio sutil percorria o meu corpo, apesar do calor daquela noite. Eu fechei a porta e tentei dormir, mas algo parecia me observar. Na madrugada, eu me despertei com o ranger da porta do quarto. O meu coração acelerou na mesma hora e quando eu abri os meus olhos, eu vi a silhueta dela. A minha avó estava em pé, parada na porta do meu quarto. Ela estava me observando. Os seus cabelos brancos caíam sobre o rosto, que não era possível distinguir na penumbra, mas a postura rígida e imóvel transmitia algo que nenhum ser humano deveria transmitir. Uma presença quase sobrenatural. Eu não consegui me mover e nem gritar. Eu fiquei ali deitado, encarando aquela figura que não piscava, que parecia suspensa no tempo. Com o amanhecer, ela desapareceu como se nunca tivesse estado ali. E quando eu desci para o café da manhã, a minha avó estava sentada em sua cadeira de rodas, sorrindo normalmente, conversando com meu tio, sem sinal de qualquer coisa estranha. Nos dias seguintes, a mesma coisa aconteceu. Por volta das 3 ou 4 horas da manhã, eu tentava convencer a mim mesmo de que era algum efeito da luz da lua passando pela janela ou da minha mente pregando peças. Mas a cada noite, a sensação de que ela estava realmente lá me observando ficava mais intensa. O corredor parecia se alongar quando eu olhava em direção ao quarto dela, e o rangido das tábuas soava como passos suaves se aproximando da minha porta. Em uma dessas noites, eu me levantei bem devagar, tentando não fazer barulho, e quando eu cheguei à porta, não havia ninguém, mas a marca da cadeira de rodas dela estava no corredor, a poucos centímetros da porta do meu quarto. Era como se ela estivesse se aproximando, sem que eu percebesse. O que mais me deixava aterrorizado era que ninguém acreditaria em mim. O meu tio estava ocupado com o trabalho e a minha avó parecia totalmente normal durante o dia, incapaz de se levantar da cadeira de rodas. As noites se tornaram um tormento. Eu sentia que algo me espreitava, algo que imitava sua forma, mas que não era a minha avó. Cada vez que eu fechava os meus olhos, a imagem dela parada na porta surgia na minha mente. O medo começou a afetar o meu apetite, o meu sono e até mesmo a minha capacidade de me concentrar. Eu passei a dormir com a luz do abajur ligada, mas a escuridão do corredor parecia avançar pelo quarto, preenchendo cada canto, me lembrando de que ela poderia estar ali, sempre me observando. Eu cheguei a perguntar ao meu tio se por acaso a minha avó já havia contado sobre experiências estranhas na casa, e ele apenas sorriu dizendo: ela sempre teve umas histórias estranhas, mas nada sério, Julian. Você deve estar cansado da viagem. Mas eu sabia que não era cansaço. Era algo mais profundo. Algo que me causava calafrios e um medo que eu não conseguia racionalizar. Ao fim da primeira semana eu estava exausto, quase pálido de tanto medo. Eu sabia que eu não poderia aguentar mais. Então, em uma madrugada, quando novamente a silhueta dela surgiu na porta, eu não consegui ficar mais ali.
Eu liguei para os meus pais pedindo para que me buscassem imediatamente. O telefonema foi rápido, quase apavorado. Expliquei que eu precisava sair dali sem entrar em detalhes, porque eu não queria que ninguém risse de mim ou pensasse que eu estava inventando histórias. Quando finalmente eu cheguei em casa, já seguro e longe daquela casa antiga, exausto e tremendo ao mesmo tempo, só então eu consegui contar a eles toda a verdade. Que eu havia visto a minha avó, ou algo que tinha a forma dela em pé me observando quase todas as noites, e que isso acabou me deixando à beira do desespero. Mesmo depois de chegar em casa, eu não conseguia esquecer aquelas noites. A imagem dela, ou do que quer que fosse, não me deixava em paz. A cada barulho distante me fazia pular, a cada sombra parecia tomar a forma da minha avó. Eu passei dias com o sono interrompido, olhando para os cantos do quarto, lembrando do corredor escuro, das tábuas rangendo e daquela silhueta imóvel. Foi apenas algumas semanas depois, durante uma visita da minha mãe a Petrópolis, que eu descobri algo que acabou me deixando sem palavras e me fez questionar toda a minha sanidade. Ela foi à casa do meu tio para deixar alguns pertences e me contou que na mesma semana em que esteve lá, a minha avó havia passado por uma série de exames médicos. Um dos médicos notou algo estranho, apesar de ser paraplégica há anos. Naquele período específico, o batimento cardíaco dela apresentava picos inexplicáveis durante a madrugada, como se ela estivesse se movimentado de pé em algum lugar da casa. Isso, acredito eu, que não tinha ninguém por perto. A sensação de horror e incredulidade me consumiu. Eu sabia que não podia ter sido um sonho. Eu sabia que eu havia visto aquela presença e que não se tratava da minha imaginação. Algo realmente havia se manifestado naquela casa, algo que se apossava da forma da minha avó, mas que na verdade não era ela em si. Cada detalhe daquela primeira semana voltou na minha mente instantaneamente. A postura rígida, o silêncio absoluto, o olhar fixo e penetrante que parecia atravessar o meu corpo e sondar a minha alma. Eu passei noites tentando entender, pesquisando sobre fenômenos sobrenaturais, lendas urbanas e relatos sobre aparições, mas nada explicava a sensação de que ela me observava, mesmo quando eu estava longe. Até que um dia, os meus pais foram na casa do meu tio para ajudar ele a organizar algumas coisas no sótão da casa. Foi aí que a minha mãe trouxe alguns pertences da minha avó, pois ela não queria, então ela gostaria de ter como lembrança dela. E no meio desses pertences havia um tipo de diário. Então, curioso, eu comecei a dar uma olhada, folhear no que tinha lá. E eram coisas de décadas atrás. As páginas eram amareladas e a letra delicada contava sobre experiências estranhas que ela mesma havia sentido, mas que nunca havia mencionado para ninguém. Eram sombras que apareciam em corredores, sussurros sem origem, presenças que imitavam sua forma, e uma anotação chamou a minha atenção. E nessa anotação dizia: estranho, muitas das vezes eu acho que alguma coisa quer me possuir. Naquele instante eu compreendi que o que eu havia visto não era realmente a minha avó. Era algo que se apossava da aparência dela, que se alimentava da familiaridade, do conforto que sentimos por nossos entes queridos, para assim nos enganar e até nos aterrorizar. E foi então que eu percebi o que me salvou. A minha própria decisão de não enfrentar aquilo sozinho. O meu medo, a minha urgência de sair dali, me manteve vivo. Eu não tentei desafiar aquela presença, eu apenas fugi. Até hoje, eu não consigo voltar àquela casa. Cada ligação telefônica, cada lembrança do corredor escuro, cada cadeira de rodas parada e da silhueta imóvel me faz tremer. Quando eu contei para os meus pais, eles não falaram para mim que não acreditaram no que eu havia contado. Eles apenas ficaram quietos,
não deram muita importância. A verdade é que o medo que eu havia sentido naquele lugar não foi algo que alguém possa inventar. E às vezes, quando eu estou sozinho, eu sinto um arrepio e me pego pensando: e se aquela coisa ainda estiver lá, querendo me observar, de algum lugar, espreitando alguma próxima oportunidade? O que torna tudo ainda mais perturbador é que a minha avó, mesmo vivendo entre nós, nunca soube realmente o que aconteceu naquela semana. E eu, Julian, carregarei essa lembrança pelo resto da minha vida. A sensação de que algo familiar pode se tornar estranho, de que o que amamos pode se transformar em ameaça, é algo que não se esquece. E o que mais me assusta é que eu sei que se por acaso eu voltar para aquela casa, mesmo depois de todos esses anos, algo me esperará de pé, parado na porta, olhando diretamente para mim, exatamente como havia feito comigo naquela primeira semana durante a madrugada. Boa noite a todos. Antes de prosseguirmos com o próximo relato, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like e comenta o que está achando do vídeo. E se tiver como hypar, por favor, faça isso, para que mais pessoas possam assistir o mesmo. Agora, sem mais delongas, vamos para o relato. O milagre no pasto de Goiás. Boa noite a todos do canal. O meu nome é Marcelo. Eu estou com 47 anos de idade atualmente. Eu gostaria de deixar registrado um verdadeiro milagre que eu presenciei. Isso aconteceu na minha terra natal, nas proximidades de Jataí, interior de Goiás, e foi no mês de outubro do ano de 2024. Foi bem recentemente. Eu sou um cara que trabalha em dobro o tempo todo, pois eu tenho meu emprego fixo na cidade durante a semana e ainda tento administrar minha pequena criação de gado nos finais de semana e nas horas vagas que sobram. Então, a rotina é sempre extremamente puxada e cansativa. Nesse dia específico, eu estava acompanhado desse meu grande amigo, o Sebastião, um homem de Deus verdadeiramente humilde e trabalhador que pratica jejuns severos de passar dias inteiros consumindo apenas água. Ele é aquele tipo de pessoa genuinamente humilde, que não possui um pingo de maldade no coração e vive exclusivamente para auxiliar os outros sem jamais pedir nada em troca ou esperar qualquer outro tipo de reconhecimento. Tínhamos acabado de chegar na pequena fazenda e o clima estava estranho. Eu já estava pressentindo que algo não estava correto com o rebanho lá no fundo da propriedade. Eu percebi que a cerca de arame farpado estava completamente arrebentada e repleta de pelos de Nelore grudados, indicando claramente que o animal havia passado por ali e se rasgado todo. Na hora já me deu um aperto angustiante no peito, porque quando o touro briga com a cerca, o estrago resultante é sempre grave. Fomos seguindo o rastro de sangue fresco na terra vermelha e não demorou muito para avistarmos o touro lá no canto. Ele estava distante do pasto, próximo à sombra generosa de um angico centenário. O animal estava completamente prostrado, com a cabeça baixa tocando o chão. Nem teve força para levantar quando nos aproximamos. Quando cheguei perto, o coração quase parou de bater. Ele apresentava um rasgo profundo no peito, bem fundo mesmo, exatamente ali perto da côncava característica. E o pior, já havia desenvolvido bicheira avançada. Dava para ver o animal sofrendo intensamente, aquela agonia insuportável, e o sangue ainda escorrendo, tingindo completamente o pelo branco do Nelore. Eu fiquei completamente desesperado, porque como trabalho na cidade durante a semana inteira, eu estava sozinho apenas com meu amigo Sebastião. Eu não tinha os remédios veterinários necessários ali disponíveis e nem equipamento adequado para conter o touro naquele momento crítico. Eu teria que retornar obrigatoriamente para o trabalho.
e só conseguiria voltar à fazenda dali a 3 dias úteis. Olhei para o Sebastião com desespero e disse com voz embargada: vou perder esse touro. Não tem absolutamente nada em que eu possa fazer agora. O meu amigo, por sua vez, olhou para mim com uma serenidade que eu nunca tinha presenciado antes em ser humano algum. Se ajoelhou ali mesmo no meio do pasto empoeirado e começou a clamar a Deus pela vida daquele animal. Confesso que fiquei ali de pé completamente sem saber como reagir, observando aquele cenário dilacerante. O touro estava sangrando abundantemente, as moscas varejeiras em cima da ferida aberta e o meu amigo Sebastião com os joelhos na terra vermelha conversando com Deus como se estivesse dialogando diretamente com o Pai Celestial. Ele suplicava com uma humanidade que formava um nó na garganta de qualquer um que escutasse. Ele dizia assim, com uma voz firme, mas cheia de fé: Pai eterno, o Senhor conhece profundamente a luta diária do seu filho aqui. Sabe que esse animal representa o sustento honesto da família dele. Se for da sua vontade soberana, limpa essa ferida aberta, elimina esses vermes e estanca completamente esse sangramento. O touro, que estava extremamente agindo e bufando de dor intensa, foi gradualmente se acalmando, foi abaixando a cabeça até encostar no chão e fechou os olhos completamente. Parecia que estava experimentando um alívio imediato e sobrenatural. Quando Sebastião se levantou da oração, ele apenas disse com convicção absolutamente: pode trabalhar em paz essa semana, que o dono da vida já assumiu o controle da situação. Eu fui embora com meu coração apertado na mão, porque na minha mentalidade de homem da cidade, acostumado com veterinários e medicamentos modernos, aquele touro definitivamente não passaria daquela noite sem tomar antibiótico forte e sem fazer uma limpeza cirúrgica profunda naquela bicheira avançada. Eu fiquei 3 dias sem conseguir dormir adequadamente, pensando constantemente no prejuízo financeiro significativo e no sofrimento atroz do animal. Mas o trabalho simplesmente não me permitia voltar lá antes. Quando finalmente deu o prazo, peguei a caminhonete nas primeiras horas da manhã e fui direto para a fazenda, já me preparando mentalmente para o pior, achando que encontraria o touro morto no estado deplorável que não teria mais solução. Quando cheguei na propriedade, peguei o equipamento de manejo e fui direto ao pasto distante. Rapaz, quando avistei o touro de longe, eu simplesmente não acreditei no que os meus olhos estavam vendo. Ele estava completamente de pé, pastando tranquilamente, com uma vitalidade e energia que definitivamente não possuía 3 dias antes. Aproximei-me com o coração acelerado, batendo descompensado na boca para examinar o estrago da cerca. Quando examinei cuidadosamente da região da corcova do touro, não havia mais um único verme sequer, não havia ferida aberta visível, não tinha absolutamente nada normal. A pele estava completamente cicatrizada, como se jamais tivesse existido um rasgo profundo de arame farpado naquele local. Me sentei no chão empoeirado do pasto e comecei a chorar copiosamente, soluçando sem controle, compreendendo plenamente o que havia acontecido ali. Não existia explicação científica ou veterinária possível. Era inequivocadamente a mão de Deus operando através da fé inabalável do meu amigo humilde. Hoje, eu compreendo perfeitamente que Deus não analisa o tamanho da conta bancária ou o nível de escolaridade da pessoa. A verdade é que Ele examina exclusivamente o coração. Sebastião é uma pessoa que não possui quase nada materialmente. Vive uma existência de privação voluntária, de oração constante e jejum regular, mas possui uma autoridade espiritual junto ao Criador que eu jamais presenciei igual em toda a minha vida. O touro Nelore está lá no pasto até hoje, gordo, forte e saudável.
E toda vez que eu passo por ele durante as visitas de fim de semana, me lembro que a fé genuína de um homem simples é capaz de realizar o que nenhuma ciência moderna consegue explicar ou reproduzir. Boa noite a todos do canal. Pois bem, você que chegou até o final, antes de fechar o vídeo, por favor, vá lá nos comentários e coloque: eu cheguei até o final. Só assim eu saberei que o vídeo foi relevante para você e ao mesmo tempo ajudará o algoritmo a entender que o vídeo foi bom e que ele recomendará para mais pessoas, fazendo assim que o canal não venha morrer. De antemão já agradeço pela força e fique com Deus.